E um dos principais impactos do confronto entre Israel e Hamas no mercado tem sido nos preços do petróleo. Ontem, o contrato do Brent fechou em 91 dólares e 50 centes o barril, uma alta de 1,77%. Hora da nossa análise econômica. Os desdobramentos do conflito, eles preocupam o comércio mundial de petróleo, já que vários países exportadores da commodity estão próximos de Israel e da Palestina, o que aumenta o risco de interrupção no abastecimento mundial. Essa é a avaliação da Hedge Global Markets, Hedge Point Global Markets, e é justamente por isso que eu vou conversar agora com o analista de energia e macroeconomia da Hedge Point, o Vitor Arduin. Vitor, obrigada aqui pela sua participação conosco. Tudo bem? Bom dia. Vocês me escutam bem? A gente escuta bem. Você está me escutando bem também? Te escuto super bem. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria que você fizesse a contextualização dos impactos no mercado de petróleo. Por que um conflito na região, qual que é o tamanho da parte significativa para o restante do mundo e por que esse conflito ele pode continuar aí restrito também aos territórios de Israel e Palestina, mas pode trazer impactos para todo o mercado global? Não, perfeito. Beatriz, eu gostaria só de dar um passo para trás e olhar um pouco o contexto do mercado de petróleo antes da guerra entre Israel e Hamas. A gente já vinha visto um mercado bastante altista para o petróleo, por conta dos estoques no mundo estarem bastante baixos e medidas da OPEP estarem limitando o suprimento no mundo. Agora, quando Israel entra em um conflito direto com Hamas, que tem um grupo terrorista que tem ligações com outro país da região, que é o Irã, a gente vê mais um componente de volatilidade no mercado, isso tem trazido risco e preocupação aos investidores. Tá certo. E quais danos um cenário mais pessimista poderia causar? A gente sabe que é uma guerra que pode ainda se alongar, infelizmente, E tem outros atores ali no cenário que podem também se unir ao Hamas, e isso é uma grande preocupação para todos nós. E qual que seria, então, o efeito colateral disso aqui em todo o mercado? Eu acho que você foi na mosca em dizer se a guerra escalar, como é que os impactos que isso pode ter, Então, eu acho que hoje o mercado do petróleo ele tem duas subvariáveis dentro desse conflito que vão ditar o preço e a volatilidade para o futuro. Um é a extensão do conflito, por quanto tempo ele vai durar, e a outra é a escalada, Se tiver mais participantes se envolvendo. E o que a gente tem visto? O Irã, ele é um país muito importante aí na produção e exportação de petróleo. Ele já tem sanções do Ocidente, mas de alguma maneira ele tem conseguido nos últimos anos driblar essas sanções. Então hoje o mercado ele conta com a participação do petróleo iraniano. Só que se houver uma escalada, onde as sanções aumentem contra o país, as pressões aumentem para que ele não consiga fazer essas exportações, a gente está falando de um mercado com menos exposição de petróleo. Consequentemente, isso vai acabar afetando os estoques, Os países vão continuar consumindo petróleo de uma maneira ou outra, mas com estoques mais baixos, a gente vai ver preços mais altos significa inflação mais alta, e é sempre importante lembrar, as principais economias do mundo continuam lutando contra a inflação. O processo desinflacionário continua na Europa, continua nos Estados Unidos, e isso acaba agravando esse cenário. A gente mal se recuperou, a economia de um mundo pós-pandemia, depois com a guerra da Rússia na Ucrânia, e agora mais essa que fica muito difícil, A gente não consegue se estabilizar com tantos acontecimentos. E algumas consultorias internacionais, elas trouxeram a possibilidade, do barril de petróleo chegar a 150 dólares se o conflito piorar, como a gente está falando. Na visão da Hedge Point, você acha que isso é possível? Assim, Beatriz, é possível, A gente está falando de um conflito que a gente sabe como ele começa, a gente não sabe como ele termina, então tem muitos desdobramentos ainda para ocorrer, mas é importante lembrar, se o petróleo subir muito rápido, a gente está falando de uma pressão inflacionária muito, muito forte aí nas principais economias do mundo, significa ouvir juros. Quando os juros aumentam, a gente tem alguns riscos aí que voltam para o mercado e isso acaba preocupando os participantes como um todo. Por exemplo, um juros mais alto nos Estados Unidos pode afetar a demanda, que consequentemente reduziria a atividade econômica dos Estados Unidos, reduziria a demanda por energia e também tornaria o dólar mais valorizado, mais apreciado. O dólar mais apreciado por uma commodity negociada em dólar, como é o caso do petróleo, torna mais caro comprar petróleo em países detentores de outras moedas. Então, é possível, dada a possibilidade da guerra escalar, dela piorar, ter mais participação desses atores, como a gente comentou do Irã, mas ainda há riscos também que o mercado talvez agora não esteja prestando atenção por conta do conflito em si,
que existem aí, como são os altos juros, uma possível recessão nos Estados Unidos ano que vem. Então, eu acho que ainda é precipitado achar que o petróleo pode ir a $150. É possível, mas não acho que é o cenário mais provável neste momento. São muitos os danos dessa escalada para a inflação mundial, né? Considerando todo esse ambiente de incerteza que a gente está vivendo. Afinal de contas, a gente também pensou no início, pelo menos eu, não sei se você, no início da guerra da Rússia e da Ucrânia, que não se estenderia tanto. Já estamos aí quase 2 anos, né, também desse conflito e agora esse segundo, né? Não, você comentou tudo, e é importante dizer que o próprio conflito entre Israel e Hamas, e quando a gente está falando de petróleo, acaba tendo um certo impacto também na guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque se de alguma maneira esse petróleo iraniano deixar de vir ao mercado por sanções ou por uma possível retaliação que o Irã possa aplicar no Estreito de Hormuz, a gente está falando de um petróleo mais alto que beneficiaria consequentemente a Rússia. O petróleo mais alto traz mais receitas para a Rússia e isso acaba também intensificando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, é um cenário bastante complexo e o equilíbrio atual no momento aponta para esses riscos de mercado. Tá certo, quero agradecer muito aqui sua participação, os esclarecimentos, nesse momento tão delicado que nós estamos passando aqui pelo mundo. Obrigada, viu? Não, muito obrigado, Beatriz. Um bom dia para vocês.